Oi, pessoal, sou a Fernanda Siqueira, psicóloga. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o meu diagnóstico tardio. Oi, pessoal, estamos aqui, né, mais em um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui para falar como, né, eu fiquei de falar sobre o meu diagnóstico. Eu hoje quero falar um pouquinho dele, como ele se deu e qual é esse diagnóstico, porque é um assunto que ele é de extrema importância, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas, adultos, né, que possam estar vivenciando essa descoberta. Como eu falei, né, no meu vídeo ali de apresentação sobre algumas dificuldades, tipo de socialização, minha timidez extrema, ou eu sentir que as pessoas não conseguiam entender muito bem a forma como eu me comunicava, eu ser mais amiga que ouvia do que a que se abria, né? Eu sempre tive muita dificuldade de confiar, acreditar, eu acreditava muito nas pessoas, então tenho ainda esse perfil um pouco ou muito ingênuo, né? Então eu acreditava muito fácil nas pessoas. E com isso, obviamente, quando a gente tem esse perfil, né, de uma pessoa ingênua, a gente às vezes acaba se envolvendo em situações em que o outro acaba se aproveitando, né, disso. Então, eu passei por diversos psicólogos que sim me ajudaram em muitas coisas, né? Eu evoluí em certas coisas, mas algumas das minhas principais dificuldades que eu sempre observei, lembrando que eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, então, para ajudar os meus pacientes, eu também estudava e eu também começava a olhar para mim mesma. E e aí, esses profissionais chegavam a um ponto que eu tinha essas dificuldades, mas aí o meu processo terapêutico não progredia, ele não evoluía. Então eu comecei a questionar, mas por que que eu não evoluo? Por que que eu não melhoro? Por que que é tão difícil para mim progredir nesses aspectos, né? Que são problemas que eu sempre tive desde a infância, é que a gente vai aprendendo, né, desenvolvendo recursos que a gente faz de conta que tá tudo bem, faz de conta que tá tudo ok. Como eu vim do teatro, lembre-se, né, não sei se vocês lembram ali do vídeo, do primeiro vídeo, eu aprendi a mascarar muito bem as minhas emoções, apesar do meu rosto ser muito expressivo, as minhas emoções, as mais profundas, eu acabava camuflando muito. Então, ou eu me jogava muito nos estudos, ou eu me jogava muito no trabalho, ou eu me desconectava de alguma forma, né, da realidade ao entorno. Então, eu sempre busquei esse entendimento de mim mesma. Até que estudando sobre a questão da neurodiversidade, que é um tema de um próximo vídeo que eu vou falar mais especificamente o que é neurodiversidade, o que é ser neurodivergente, que eu comecei a pesquisar mais sobre a questão do autismo, do TDAH, porque embora eu suspeitasse de alguns tipos de transtornos, né, como o borderline, o bipolar, né, ou talvez só um quadro ansioso ou depressivo, eu comecei a olhar que dentro ali dos critérios eu não me encaixava em todos. Entenda que assim, para a gente fechar um diagnóstico, você precisa atingir todos os critérios ali de diagnóstico, senão você não tem o transtorno. Às vezes você vai falar, mas eu tenho característica assim, característica assim. Ter as características não te coloca dentro de um transtorno. Uma que o transtorno ele precisa trazer prejuízos para sua vida, que é o meu caso, que eu sempre tive prejuízos, mas é que os prejuízos que eu tive, infelizmente, as pessoas não viam, né? Porque era uma coisa que, quando eu chegava em casa, eu desmontava, desmoronava ou explodia. Ou eu ficava muito mais reprimida, né? Mais retraída. Então,
as pessoas não veem, as pessoas não sabem, né? Porque não vê, acha que você não tem nada, que você tá bem, que você não tem nenhum tipo de transtorno. E eu comecei a suspeitar, mas aí eu via que eu não me encaixava 100% ali nos critérios de alguns transtornos. Mas aí eu comecei a estudar sobre autismo, comecei a estudar sobre TDAH, comecei a estudar sobre superdotação, comecei a estudar sobre altas habilidades. E aí o que que acontece? Dentro do autismo, eu vi, né, muitos critérios que se encaixaram. Mas eu falei assim, uai, eu nunca me vi dentro do autismo, né? E eu, recentemente, eu fechei o meu diagnóstico, né? Tanto é que agora eu tenho, eu tenho, né, o cordão, tenho o crachazinho, e recentemente, então, o meu diagnóstico pela psiquiatra, ele foi, então, fechado, né? Então, não sei se vocês todos sabem, mas o cordão do girassol, ele não serve só para doença de Crohn, igual um artista, né, falou recentemente nas redes sociais, né? Ele serve para as deficiências ocultas, ou seja, aquilo que não é visível para as pessoas, né? Não tá no é igual uma deficiência física. A deficiência física você consegue ver e saber qual é a necessidade dela. No caso do autismo, ele é, né, um transtorno e é considerado um tipo de deficiência oculta, porque é uma coisa que a pessoa não tem cara, você não vê. Por isso que o girassol ele também é símbolo do autismo, mas também da dislexia, também do TDAH, também de outros tipos de neurodiversidades, né? O, o que é só do autismo mesmo é do quebra-cabeça. Mas é, para mim, assim, é para uma escolha mesmo mais pessoal, né? Usar o cordão do girassol é algo que me faz mais sentido. Então, é mais por isso mesmo. Então, a descoberta desse diagnóstico, ele realmente veio como um divisor de águas para mim. Ao mesmo tempo que ele trouxe alívio, ele trouxe muito medo, ele trouxe muita dor, ele também trouxe pesos, porque a questão do preconceito, ele existe. Ainda mais para mim, né? Como eu estou fazendo um vídeo mais pessoal, quando eu disser, para mim, isso pode servir também para outras pessoas, né, que possam estar vivenciando a mesma situação. Eu descobri com 36 anos na avaliação neuropsicológica, e aos 37 eu fechei realmente o meu diagnóstico, né, com a psiquiatra. Então, imagina só, eu vivi uma vida toda me achando típica, normal, dentro do padrão, mesmo eu sentindo que tinha algo errado comigo, algo que eu não encaixava, eu não sentia que eu pertencia a grupo nenhum, nem mesmo a minha família, então eu sempre me sentia deslocada dos lugares. É, tinha vários porquês, queria entender o mundo, as coisas. Eu era uma criança que eu sou até hoje, gente. Eu amo miniaturas. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas na época do Kinder Ovo, que tinha aquelas coleções, eu amava aquelas coleções, achava a coisa mais linda. Então, meu pai até fez, meu pai era marceneiro, né, marceneiro, e ele fez lá uma casinha de madeira para a gente poder enfileirar e colocar lá. Então, era muito legal isso. Balançar, eu sempre amei balanços, eu continuo amando balanços. Eu não posso ver um balanço que, se eu tiver a oportunidade de balançar nele, eu vou fazer. Eu continuo gostando muito de balanço. Então, era daquela criança que balançava, mas se fosse de metal as cordas, eu girava, né, toda, né, a corda, e soltava. Para mim era uma das melhores sensações do mundo. Então hoje eu vou entendendo certas peculiaridades da minha infância, da minha adolescência, né, e até mesmo hoje aqui na minha vida adulta, que sempre esteve ali. E se a gente pensar que a questão do autismo, principalmente de nível 1 de suporte, ele é muito recente.
né? Eu lembro que na faculdade eu me formei em 2013. Na época era síndrome de Asperger, o nível 1 de suporte. Então imagina, a gente está em 2025, é recente e o autismo era visto mais com os homens, não era visto com as mulheres, né? É como se fosse a cada 4 meninos, uma menina fosse autista, né? Hoje eu me pergunto se essa estatística ela se dá de uma forma realmente coerente, que é assim mesmo que funciona, ou se, como nós, né, mulheres, meninas, tem essa questão do masking, até mesmo pela própria socialização da menina, acaba passando desapercebido, né, pela sociedade, mas isso também, falar de diagnóstico em mulheres, né, em meninas, vai ser também tema para um próximo vídeo, é só mais mesmo para contextualizar as minhas indagações, né. E aí, o que que aconteceu, né? Nessas indagações de achar que eu pudesse, sei lá, ter transtorno de estresse pós-traumático, sim, faz sentido. Você, como uma pessoa autista, o que mais a gente passou ao longo da nossa vida foram traumas, porque o entendimento do mundo é muito diferente de uma pessoa neurotípica, né? De uma pessoa que está dentro da norma, né? Dentro da normalidade. Então, eu fui em busca para saber, mas aí eu comecei, para ajudar os meus pacientes, começou a chegar com algumas hipóteses suspeitas, né, de neurodiversidade, eu comecei a estudar melhor sobre, né, sobre superdotação, sobre altas habilidades, sobre autismo, TDAH, igual eu falei um pouquinho mais lá no começo, e aí eu fui vendo que eu me encaixava mais no autismo do que em outros tipos de transtornos, né? Só que eu não posso fazer o meu próprio diagnóstico, né? Eu fui atrás de profissionais que pudessem realmente me avaliar. E foi aonde realmente eu tive a avaliação do neuropsicólogo que me deu o laudo, e depois com a psiquiatra que eu comecei a fazer o acompanhamento com ela me observando, me acompanhando, que aí sim tive todos os diagnósticos que eram necessários naquele momento, né? E aí foi que onde eu tirei o CPTEA, né, que é a carteirinha de registro, né, de pessoas autistas, e eu estou aqui hoje, né? E o que que mudou na minha vida? Bom, mudou tudo. Mudou tudo. E algumas coisas não mudou nada, porque eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui em essência, né? Mas mudou a minha forma de falar os nãos para as coisas que eu realmente não me fazem sentido. Eu comecei a aceitar mais esse aspecto meu que eu sempre tive, mas eu sempre tive muito medo de assumir ele, que é essa coisa de ser uma pessoa muito mais reservada, de não ser tão sociável. Eu tive essa fase da minha vida por muito tempo, de uma socialização ao extremo, que isso também pode também ser característica de pessoas autistas, que antes eu não sabia. Mas não é que eu gostasse de socializar, no meu caso não é gostar, tem pessoas autistas que podem gostar da socialização. Porém, isso sempre vai ter um custo para ela, que é o custo que eu tinha. Então, cada hipersocialização, cada hiper, né, tipo, exagerada, ou às vezes até só com uma pessoa que eu tô socializando, depois que acaba, é como se fechassem as cortinas, eu desabasse. E aí, o que que acontecia? Eu ficava num estado de paralisia muitas vezes, do não conseguir fazer nada, de não ter energia para nada, ou eu dormia demais também. Então, são várias dificuldades que hoje eu consigo dar nomes, que isso sempre existiu, porque autismo não é uma coisa que você adquire com o tempo, é uma coisa que você já nasce.
Então, antes que exista julgamentos em relação a isso, agora virou moda, né? Todo mundo é autista. Falei assim, olha, moda é sobre roupas, sobre acessórios, né? Porque ninguém quer sofrer o que a gente sofre. Eu falo a gente porque eu tô no meio, né? Ninguém quer ter algo que te faz ser tão diferente ao ponto da sociedade te excluir, ao ponto das suas amizades te deixarem de lado e você não entender por quê. Ao ponto de relacionamentos, por mais que eles existam, eles não permanecerem por muito tempo. Ao ponto de quando você vai se comunicar com o outro não realmente parecer que ele não consegue te entender. Às vezes você diz algo muito claro para a pessoa, muito objetiva, e é lido pelo outro como arrogância, como desrespeito, como algo ruim. Ninguém quer passar por isso, fora todos os transtornos que vêm junto com o autismo. Né? Pessoas autistas, elas têm as comorbidades, então pode ter ali problemas de ansiedade, de depressão, pode ter questões de ideações suicidas. Então ninguém quer passar por um nível extremo de sofrimento, porque a sobrecarga ela não é só sensorial, igual as pessoas acham. A sobrecarga ela pode vir emocional, da socialização, da interação, de barulhos, pode ser de diversos tipos de sobrecarga que a pessoa pode estar vivenciando na vida dela, né? Então, quando alguém fala para mim, ai, virou moda esse negócio de ser autista, eu juro que eu tenho vontade de falar exatamente o que passa na minha cabeça, mas eu não falo porque eu sou uma pessoa educada, né? Então eu consigo entender que muitas vezes pode ser sim por ignorância. Então, um dos motivos de eu querer falar primeiro sobre o meu diagnóstico, para depois esclarecer melhor isso, é justamente mostrar para as pessoas, trazer as informações necessárias. Porque não é porque o outro é diferente que ele merece ser desrespeitado. E tem uma outra coisa, parece que quando a sociedade olha para uma pessoa adulta autista, ela acha que aquele adulto é uma criança. Como se a gente não soubesse se comunicar, como se a gente não fosse socializar de jeito nenhum, como se a gente não quisesse ser abordado dentro de uma loja para ser atendido. Porque isso já aconteceu comigo. Eu estava em sobrecarga, eu estava com o meu crachá, porque isso é um sinal de que eu estou numa sobrecarga e que se eu precisar de um suporte, se eu tiver algum tipo de crise, que as minhas crises, elas são piores quando eu tô sozinha, mas elas podem acontecer na rua, mas eu aprendi ter mais recursos ao longo da minha vida, mas não significa que eu estou sofrendo menos, não significa que eu consigo controlar todas as vezes, porque eu não consigo. Então já aconteceu comigo de eu ser mal atendida, né, numa loja do qual eu sempre fui, e eles têm, e assim, a gente identifica padrões. Então, existe uma Fernanda que, quando não usa o crachá, é atendida de um jeito, e quando usa o crachá, é tratada de outra forma. E sim, gente, eu não tenho cara de autista. Como nenhum autista tem cara. Nem criança, nem adolescente, nem adulto vai ter cara. O que tem no imaginário das pessoas é o tipo mais grave do autismo que vem junto com uma deficiência intelectual. Então as pessoas confundem essas coisas, né? Então quando a gente olha para isso e é recebido dessa forma pela sociedade, seja por ignorância, seja por falta de vontade de estudar, de pesquisar, porque a informação ela tá aí para todos, né? Hoje com a internet, as pessoas não podem mais se esconder atrás, mas eu não sabia. Mas se você não sabe, você pode pesquisar. Tem vídeos, tem artigos, tem várias formas, várias ferramentas na rede social, né, pela internet, que você consegue ter acesso muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então as pessoas elas gostam muito, né? Parecem que gostam muito de se esconder atrás de desculpas,
Ah, eu não sei isso. Ah, mas eu não sabia. Beleza, tá tudo certo você não saber. Ninguém é obrigado a saber. Então, assim, tá tudo certo isso. Mas a partir do momento em que você se depara com situações assim, é você se perguntar: eu não quero desrespeitar o outro. Então, para que eu não desrespeite, então eu preciso aprender. Eu preciso entender como tratar essas pessoas, porque eu não sou menos pessoa só por ser autista. Eu continuo sendo um ser humano, eu continuo querendo ser bem atendida. Eu tive dois extremos de atendimentos, né? Um numa loja que eu sempre vou. Na verdade, eu sempre vou nas mesmas lojas. Essa é a grande verdade. Eu já não gosto de ir, mas quando eu vou é sempre nas mesmas. Porque eu já sei como é o atendimento lá, eu já conheço o ambiente. Isso para mim me deixa mais confortável. Que isso é uma das características de pessoas autistas, né? Então, uma me tratou super bem e a outra me tratou super mal. A outra me tratou normal. Então, é muito do tipo de pessoa que você decide ser também. As informações estão aí, então basta você pesquisar, porque todo mundo merece respeito. E não, ninguém quer ser autista. Ninguém quer entrar na vibe de ter problemas, de ter sofrimento, de dor e angústia. Eu vou perguntar para você que estiver me assistindo: você gostaria que se você for autista, você gostaria realmente de ser autista? E para quem não é, você quer entrar nessa moda? Porque as pessoas falam dos benefícios, eu vou falar quais são os meus benefícios. Depressão, ansiedade, eu não consegui fazer as tarefas muitas vezes básicas da minha casa, eu ter dificuldades na interação com o outro, dificuldade das pessoas entenderem o que eu estou falando, as minhas amizades que eu tive ao longo da vida, simplesmente, isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente, elas funcionam dessa forma. Elas simplesmente somem, elas simplesmente desaparecem, que se eu não mandar mensagem, elas esquecem. Elas não nutrem essa amizade comigo. Então, por muitos anos, eu achei que o problema estava comigo, e talvez esteja mesmo, mas no sentido da minha dificuldade, da minha relação, do qual é o tipo de vínculo que eu fiz com essas pessoas, o que eu ensinei para elas também. Eu não sabia nada sobre mim. Então, cada relação que eu tenho hoje, que é um núcleo bem pequenininho, são pessoas que eu estou ensinando para elas a forma de se comunicar para mim. Porque não adianta, se você tá chateado comigo, me fala, que aí a gente vai conversar juntos e vai tentar resolver. Se eu fiz algo, muitas vezes é sem perceber mesmo, não é intenção, não é intencional. Às vezes eu posso ser grossa, eu não sou perfeita, né? E eu nunca vou me esconder, igual as pessoas falam, as pessoas gostam de se esconder atrás de diagnóstico. Não, gente, não é assim. Quando a gente fala de um diagnóstico, é para que as pessoas entendam que certas dificuldades é porque a pessoa não vai conseguir sem apoio, sem ajuda, sem suporte. É a mesma coisa de você querer pedir para um cadeirante, vou usar esse exemplo, para que ele ande, para que ele levante, para que ele caminhe. E tá claramente vendo que ele não vai andar. Ainda não existe na medicina algo que possa fazer com que essa pessoa ande. Então, por que que as pessoas querem que pessoas que têm transtorno ou uma deficiência oculta, que é o meu caso, por exemplo, do autismo, querem exigir algo que eu claramente não vou conseguir? Entende? Então, depois do diagnóstico, muitas coisas que eu forçava a fazer, hoje eu não estou disposta mais, porque todas as vezes que eu forcei fazer algo, cara, isso me custou demais. Custou praticamente a minha alma, a minha vida. E quando a gente fala de vida, eu prezo demais e valorizo demais a vida. E por incrível que pareça, né, Denis? Hoje é o penúltimo dia de setembro. A gente tá no finalzinho de setembro amarelo. Então, eu valorizo a minha vida. E sim, eu já fui muito mal recebida nos lugares, porque as pessoas não conseguiam entender, justamente porque hoje eu entendo.
Eu sempre tive uma autoconsciência extrema de mim mesma, como eu funciono, como eu consigo entender as minhas necessidades, eu fazer de uma forma tão intuitiva, tanto é que eu fui atrás de teatro, eu que fui atrás da dança, a poesia, foi tudo eu que fui em busca. Lógico, teve pessoas que me despertaram esse interesse? Claro que sim. O ser humano é um ser social. Eu não é porque eu sou autista que eu não tenho pessoas na minha vida, eu não sou uma pessoa sozinha. Às vezes eu prefiro ficar sozinha, mas não significa que eu não tenho as pessoas para buscar. Eu tenho as minhas amizades que hoje a gente funciona de uma determinada maneira. Eu tenho a minha família que sabem como eu tô, como eu funciono e tá tudo certo. Eles estão aprendendo a como lidar com essa nova versão de mim mesma, uma nova versão em que eu assumo para mim primeiro e para o mundo como eu funciono. Mas é muito desafiador ser alguém autista. Descobrir isso depois de uma vida inteira de dor, de sofrimento. Eu tive muitos problemas, né, que não vou expor aqui, mas eu já tive muitos problemas ao longo da minha vida que é desesperador esse sentimento de você não conseguir entender por que as pessoas te deixavam, por que as pessoas te excluíam, por que eu sofria bullying, por que as pessoas eram tão más e cruéis comigo. Então, quando as pessoas falam, ai, virou moda, isso me enoja, me dá asco, porque não, ninguém quer sofrer dessa maneira. Então as pessoas precisam parar de falar isso, porque isso não é acolhedor. Se a pessoa está te dizendo algo, é porque ela se sentiu minimamente confortável de te dizer, e você precisa, se você pensou isso, guarda para você, não fala. Porque o pensamento é uma coisa que a gente não consegue realmente ter controle. Mas o que a gente fala pode impactar de uma forma muito profunda na outra pessoa. Não é todo mundo que tem os mesmos recursos que eu tenho, ou que você tem, ou que outras pessoas que você conhece têm. Nem todas as pessoas têm os recursos internos, emocionais, ferramentas que ela pode conseguir lidar com aquilo que vai impactar nela. Então, eu gosto muito de pensar que as pessoas decidem o tipo de pessoa que elas querem ser, qual o tipo de atitude que elas querem ter. Elas podem decidir, mas vão haver dificuldades que ela não vai ter escolha. Não é sobre escolha, é sobre ela realmente não conseguir. O exemplo que eu dei é a mesma coisa de uma pessoa diabética, que é uma coisa que a gente não consegue ver, né, no outro, mas é a mesma coisa de uma pessoa diabética, você falar para ela assim: ah, imagina, isso daí é frescura, só comendo assim, não vai te fazer mal. Ou para uma pessoa que tem pressão alta, ela continuar comendo coisas de sal, né, com sódio, com gordura e tudo mais. Por que as pessoas fazem isso com o transtorno mental? Você já parou para pensar de onde que vem esse preconceito em relação à saúde mental, aos transtornos? Porque isso é histórico, não é de agora. É uma visão que a gente está tão enraizado dentro de nós que tudo que for diferente fora dessa norma, ele não serve, ele é excluído. Então, para finalizar, né, tudo isso, vai ser muito interessante falar no próximo vídeo sobre a questão do diagnóstico tardio, o do que é de fato o autismo, quais são os níveis de suporte, que esse vai ficar para o próximo vídeo, né? Então, fiquem aqui comigo, que no próximo falaremos melhor sobre o autismo em adultos. Até a próxima!